Eu estava voltando para casa depois de um dia longo e silencioso de trabalho, dirigindo por estradas estreitas e quase desertas, quando meu olhar se voltou para um caminho lateral. À primeira vista, parecia apenas mais um acesso antigo, mas uma placa desgastada chamou minha atenção. Cemitério esquecido. O nome me arrepiou. Sempre soube que havia lugares onde o tempo parecia parar, onde o passado ainda respirava, mas nunca imaginei que eu teria coragem de entrar em um deles. Hesitei por alguns minutos, o carro parado à beira da estrada, mas uma curiosidade impossível de ignorar me impulsionou. Empurrei o portão de ferro enferrujado. Ele rangeu com um som que parecia ecoar por todo o vale. Assim que passei pelo arco, senti algo diferente no ar. Um frio úmido, pesado e um silêncio quase palpável. As árvores ao redor eram antigas, com troncos retorcidos e galhos que se entrelaçavam como dedos esqueléticos, bloqueando a lua parcialmente e projetando sombras que pareciam se mover sozinhas. Caminhei lentamente cada passo sobre as folhas secas e o chão coberto de musgo despertando sons que pareciam pequenos sussurros. Ao olhar para os túmulos, percebi que muitos estavam tombados, cobertos por musgo, com inscrições apagadas pelo tempo. Alguns tinham cruzes quebradas, outros simples blocos de pedra com nomes quase ilegíveis. Era como se cada lápide tivesse sua própria história, guardada apenas pelo silêncio que reinava naquele lugar. Enquanto explorava, comecei a ouvir pequenos ruídos. O rangido de uma árvore movida pelo vento. O som distante de algo caindo no chão, mas nenhum animal se mostrava. Um corvo passou por cima de mim, seu grito cortando o silêncio, e logo tudo voltou à quietude. O ar parecia mais denso, como se cada respiração fosse mais difícil, mais consciente. Algo estava ali, e eu sabia. Não podia ver claramente, mas senti que não estava sozinho. Foi então que percebi algo se movendo à distância. No início, pensei que fosse um mendigo ou algum visitante noturno, mas à medida que meus olhos se ajustavam à penumbra, percebi que não era humano. Era alto, esguio, envolto em sombras que se fundiam com a escuridão da noite. Seu corpo parecia alongado e seus passos eram leves, quase flutuantes, mas precisos. Não avançava em minha direção. Parecia patrulhar, circular entre os túmulos. Um arrepio percorreu minha espinha e, por um momento, quase pensei em correr, mas algo me fez permanecer ali, observando. Enquanto eu o seguia com os olhos, notei algo impressionante. Ele cuidava dos túmulos. Em um que estava inclinado, empurrou levemente a lápide com algo que parecia uma mão, mas nunca vi dedos ou pele, apenas sombras, moldando-se ao movimento. Folhas secas caíam suavemente ao chão, e ele as afastava, como se quisesse que o local permanecesse limpo, preservado. Um cemitério tão esquecido precisava de cuidado, e aquele ser parecia ser o responsável por cada detalhe que escapava ao tempo e à memória humana. Continuei caminhando, tentando me aproximar, mas cada passo parecia amplificado. O chão rangia sob meus pés, e o vento passava entre as árvores, trazendo um som que lembrava sussurros. Cada lápide que eu cruzava parecia contar uma história. Um túmulo com uma cruz quebrada, sem nome visível, parecia pertencer a uma criança. Outro, com uma pedra rachada e musgo cobrindo o nome, provavelmente guardava alguém que morreu há mais de 100 anos. Olhando para eles, senti tristeza e reverência, como se pudesse ouvir fragmentos de vidas passadas. Decidi me aproximar do guardião, mesmo com medo. Ele me notou, mas não se moveu para me atacar. Pelo contrário, sua presença permaneceu firme, quase como se estivesse me avaliando, testando minha intenção. Fiquei parado, sem saber o que dizer. Senti que qualquer palavra seria inadequada. Ele inclinou-se levemente diante de um túmulo particularmente antigo. As inscrições estavam quase apagadas, mas pude sentir de alguma forma que ali havia uma história importante. Alguém que havia sido amado e agora esquecido pelo mundo. O guardião parecia entender isso de maneira profunda, reverente. Enquanto observava, comecei a ouvir histórias dentro de minha mente. Não palavras audíveis, mas sensações, lembranças de quem poderia estar enterrado ali. Uma mulher que perdeu seu filho jovem, um soldado esquecido de uma guerra antiga, um casal que construiu uma família, mas teve seus nomes apagados pelo tempo. Cada lápide era um fragmento de memória, e o guardião cuidava de todas elas. Cada movimento dele transmitia cuidado, respeito, atenção. Era assustador e ao mesmo tempo reconfortante. O tempo passou de maneira estranha, a noite parecia se prolongar, mas também avançar rapidamente. Em certo momento, notei que o guardião estava observando algo à minha frente.
um túmulo menor, com inscrições quase ilegíveis. Ele permaneceu ali por alguns minutos, como se estivesse relembrando quem estava enterrado ali, antes de se mover novamente, circulando o cemitério. Comecei a perceber padrões, ele não estava apenas cuidando, mas também patrulhando, garantindo que tudo permanecesse como deveria. Enquanto caminhava entre as lápides, meu coração batia forte, mas não por medo de agressão. Era um medo respeitoso, uma consciência de que estava diante de algo que ultrapassava a compreensão humana. Comecei a refletir sobre a vida e a morte, sobre a importância da memória, do cuidado e como muitas vezes esquecemos aqueles que vieram antes de nós. O guardião me mostrou, sem palavras, que o respeito pelo passado é vital, que cada vida tem valor, mesmo quando ninguém mais se lembra. Em certo ponto, cheguei a um pequeno mausoléu parcialmente desmoronado. Suas portas estavam quebradas, e parecia que ninguém havia entrado ali há décadas. O guardião aproximou-se com cuidado, movendo sombras que quase pareciam mãos delicadas, recolocando objetos que haviam caído e arrumando o que parecia perdido. Era fascinante observar essa atenção aos detalhes. Ele não precisava falar, mas cada gesto transmitia uma história, uma memória preservada. Durante horas caminhei pelo cemitério, explorando, observando, sentindo cada detalhe. Cada túmulo, cada pedra, cada sombra parecia carregar consigo ecos de vidas passadas. O guardião permanecia próximo, circulando, mas nunca ameaçando. Comecei a me sentir parte daquele lugar, como se eu também tivesse recebido a responsabilidade de testemunhar e lembrar. Finalmente, o céu começou a clarear. As primeiras luzes do amanhecer tocavam as lápides e árvores, trazendo cores suaves ao lugar antes dominado por sombras. O guardião parou por um momento, imóvel, observando o horizonte. Então, lentamente, sua forma começou a se dissolver na bruma matinal, desaparecendo como se nunca tivesse estado ali. Eu fiquei sozinho, mas não sentia medo. Sentia respeito, gratidão e uma profunda sensação de aprendizado. Saí do cemitério com um coração pesado e leve ao mesmo tempo. Pesado por compreender que há histórias que nunca saberemos por completo, mas leve por ter testemunhado algo único. Algo que nos lembra que há forças no mundo que existem apenas para preservar, proteger e lembrar. Desde aquela noite, sempre que passo por lugares antigos, sinto que alguém observa, não para punir, mas para cuidar, para garantir que a memória não se perca. Nunca mais olhei para um cemitério da mesma forma. Hoje entendo que cada lápide, cada sombra, cada silêncio carrega vida, história e respeito. E que às vezes não estamos sozinhos. Mesmo quando tudo parece abandonado, o guardião silencioso me ensinou que o mundo é cheio de mistérios e que nem tudo precisa ser compreendido para ser respeitado. Ele existe para proteger aqueles que foram esquecidos, para lembrar-nos de que a memória é um tesouro que nunca devemos descartar. Se você sentiu curiosidade, medo ou respeito enquanto ouvia este relato, saiba que há muito mais histórias esperando por você. Inscreva-se no canal Arquivo Sobrenatural, curta este vídeo e ative o sininho. Cada vídeo traz um novo mistério, uma nova história, e talvez algum dia você também encontre algo que o faça ver o mundo de outra maneira, assim como eu vi naquela noite silenciosa e inesquecível.